Nós continuamos na nossa jornada de ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Como já mencionei, esta é a quinta de 7 semanas que aqui na grande celebração e lá nos pequenos grupos nós estamos ouvindo e conversando sobre as mensagens que João, enquanto estava preso, cativo em uma ilha chamada Pátimos, recebeu da parte do Senhor e escreveu neste livro das revelações, o Apocalipse, enviando para cada uma dessas 7 igrejas. Na semana passada nós olhamos para a igreja de Tiatira, uma igreja do amor crescente, da fé crescente, do serviço crescente, mais agora do que quando começou, da perseverança aumentando cada dia mais. Mas mesmo que esta igreja foi elogiada, foi louvada pelo Senhor por causa dessas atitudes, o Senhor a condenou, a repreendeu pelo fato de que ela tolerava uma mulher que se dizia profetisa e induzia as pessoas ao erro, ao pecado. Hoje nós vamos meditar na carta enviada à igreja em Sardes. E uma igreja, apesar da fama de ser avivada, estava morta. Nós sabemos que essas cartas foram direcionadas a cada uma dessas 7 igrejas, né? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia, mas também foram enviadas a nós, a mim e a você, porque nós somos igreja. A igreja, como eu venho falando semana após semana, não é o prédio, não é a instituição, mas é a soma de você e de mim. E nós dois juntos, nós 5, nós 50, nós 100, 150 pessoas juntos somos a igreja do Senhor que se congrega nesse local. E por eu crer que você concorda comigo e que a Bíblia nos ampara para pensar e entender a igreja dessa forma como o corpo de Cristo, mas sabendo de que as nossas responsabilidades são primeiramente individuais, eu recebi uma ordem clara do Senhor a fazer uma pergunta a nós: que igreja você é? Que igreja eu sou? Não é de que comunidade de fé eu faço parte. Alguns diriam, eu da Assembleia de Deus, da comunidade Ágape, da Quadrangular, da comunidade Amar. Mas é que igreja eu sou quando o Senhor me examina, quando o Senhor olha para mim, que igreja Ele vê em mim. E com isso em mente, o que me resta a dizer e começar essa reflexão é que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta começa a uma igreja sem vida, o Senhor se apresentando como o Senhor sendo a fonte da vida e do poder. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus aqui falam da vida abundante que Deus tem para a sua igreja. Os 7 Espíritos de Deus aqui nos mostram de que o Senhor é a fonte da vida. No Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 63, principalmente isso fica claro na Bíblia, na linguagem de hoje, quando diz que o Espírito de Deus é quem dá vida. E para aquela igreja que estava com dificuldade de vida, de pulsação espiritual, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, como aquele que tem a força de Deus. E não há desculpa para esta igreja, em particular Sardes, ser enferma, ser fraca, porque está sendo apresentado Jesus como aquele que sustenta tudo em suas mãos. Ele tem as 7 estrelas na sua mão direita. Eu creio que você que está acompanhando desde a primeira semana do mês de maio, percebe-se que para cada uma daquelas igrejas o Senhor se apresenta de uma forma como sendo um remédio já para ela. Se a condição dessa aqui é fraqueza espiritual, é falta de vida, quem está escrevendo para Sardes, e para mim e para você, é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas na sua mão direita.
é aquele que tem toda a força e todo o poder e toda a vida de Deus sobre as suas mãos. O que a gente percebe é de que a maioria das pessoas ou das igrejas tem uma imagem de si próprio, e o Senhor tem uma imagem dessa igreja, porque é o Senhor quem conhece o real estado da igreja. Ele disse: eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas o quê? Está morto. A igreja de Sardes olhava para ela mesmo e dava a nota máxima de espiritualidade. Julgava-se uma igreja viva, mas Jesus diz: você está morta. Aquela igreja se olhava no espelho e dizia: nós somos uma igreja viva, enquanto Jesus diz: vocês são uma igreja morta. Esta igreja provavelmente era bem conceituada na cidade, porque o Senhor disse que ela tem fama de estar viva. Suas obras eram conhecidas, suas reuniões avivadas, havia um movimento na igreja em Sardes, mas não havia vida. Que sério isso? Eu tenho estudado com carinho cada uma dessas cartas, mas em particular a da semana passada, Tiatira e essa Sardes me levaram a momentos de tristeza, de dor e de choro. Porque você entra em um culto, no momento do louvor, e vê uma igreja cantando, avivada, ou vê um púlpito que às vezes sai faísca, o pregador animado, ou vê um momento de comunhão das pessoas, ao roda de uma mesa, compartilhando as atividades daquela igreja, seja pelo seu informativo, seja por uma agenda, e você diz: essa igreja é avivada, essa igreja é especial, essa igreja é uma bênção. Só que esse não é o diagnóstico do Senhor da igreja. Aparentemente, se perguntasse a qualquer um daqueles irmãos da igreja em Sardes: como vai a igreja? Todos diriam: vai muito bem, obrigado. Você imagina um susto quando, quem sabe de uma forma solene, o pastor marcou uma reunião no domingo à noite, dizendo: olha, o vidente João recebeu da parte de Deus uma carta para esta igreja, e eu vou ler, vou compartilhar com vocês no domingo à noite. Não tinha internet, não tinha telefone, de alguma forma, certo, eles saíram conclamando o povo, dizendo: irmão, não falte hoje. Irmão, avisa já aquele seu outro amigo lá que vocês trabalham junto para não faltar nesse domingo. Ah, é? O que tem de especial? Não, Deus enviou uma carta para nós, deve ser assim, algo bombástico, vai ser maravilhoso. Você pensa o choque? Você entende a necessidade de períodos de profunda reflexão na presença de Deus? Você entende a necessidade de contemplação no espelho divino que é a palavra de Deus, para que a gente esteja sondando a nós mesmos? Porque enquanto eu estou falando isso, eu estou lembrando de gente se apresentando à porta do Senhor do reino, de Jesus Cristo, e batendo a porta dizendo: abre-nos a porta, Senhor, porque em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos maravilhas. A gente era forte no negócio. E tal como Sardes estava equivocada com relação a si próprio e a sua vida espiritual, o Senhor diz que dirá àqueles: eu nem sequer vos conheço. Isso me leva a chorar. Isso me leva realmente a refletir e dizer: Deus, que igreja eu sou? Deus, como está a minha vida espiritual diante de Ti, Senhor? O equívoco não é pequeno, é alguém dizendo: nós somos vivos, nós somos pessoas tremendamente espirituais, qualificadas, abençoadas, estamos trabalhando para o Senhor, e a resposta é: vocês estão mortos, eu não vos conheço.
Só eu e só você, de forma individual, podemos responder essa pergunta: se nós somos Sardes ou se nós não somos. Só você, diante de Deus, permitindo ao Espírito Santo sondar o profundo do seu ser. Na proposta do salmista, dizendo: Senhor, sonda-me, vê se há caminhos tortuosos em mim, vê se há caminhos errados em mim, e guia-me por um caminho reto. Esta igreja não tinha vida. Uma coisa interessante que a gente precisa notar aqui é de que esta igreja não tem problemas com as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, como a igreja de Pérgamo tinha. Esta igreja não tem nela uma falsa profetisa, como Tiatira tinha. Essa igreja não tem nem mesmo na cidade um trono de Satanás e a perseguição, como a igreja de Esmirna. E o que me faz refletir e perguntar é: por que essa igreja é deixada em paz dessa forma? Por que Satanás, que não desiste de destruir a igreja, se mantinha longe de Sardes? Por quê? Porque ela era uma igreja espiritualmente morta. Deixe-me te dizer algo muito sério, que só isso já atesta, pelo menos o início da sua jornada espiritual. Se você, na sua luta com Deus e aproximação com Deus, não tem tido problemas de enfrentes do inimigo, não tem sentido tentações que parecem quase insuportáveis, não tem sentido ventos contrários na caminhada, conforme um professor chamado Célio Correia, que eu tive na minha adolescência e faço questão de citar em honra a ele, ele dizia que você deve dar uma analisada se você não está andando exatamente lado a lado com o seu adversário, ao invés de estar enfrentando ele e caminhando rumo ao céu. Dificuldade, embates espirituais, desafios, provocações do inimigo estão ligados intrinsecamente, profundamente à vida cristã. Se você está enfrentando umas batalhas e está naquelas assim: eu não aguento mais, parabéns, você está vivo, está sentindo os ataques, o seu corpo não está aceitando às vezes as injúrias de Satanás, as provocações do inferno. Se você sente isso, uma repulsa pelo pecado, é porque você tem vida, é porque o Espírito Santo de Deus está se movendo em você. Se você está inquieto pela sua situação espiritual, se você volta para casa chateado, triste, quando o culto não tem o mover do Espírito Santo de Deus, se você fica deprimido quando alguém ligado a você está caindo na fé, parabéns, você está vivo, você tem sensibilidade espiritual e para você tem mensagem de Deus. Aleluia. O que leva uma igreja à morte? A gente vai vendo o que eu vou falar aqui ao decorrer, mas eu anotei 3 coisas que levam uma igreja à morte: obras imperfeitas, desobediência e falta de arrependimento. Obras imperfeitas, eu vou falar mais sobre elas já já. Obras feitas sem amor, feitas parcialmente, feitas sem esforço total. Desobediência e falta de arrependimento. Quando eu começo a desobedecer a Deus e continuo na desobediência não me arrependendo, eu vou fazendo com que o Espírito Santo comece a se calar. E para mim, se existe um período triste que aconteceu na história da igreja, ou da nação de Israel até a história da igreja, foi no momento de quando surge no cenário espiritual a vida do pequeno Samuel. E a Bíblia diz de que as manifestações de Deus, as visões eram raras. Deus não estava falando, por falta de obediência e por falta de perdão, de arrependimento.
A boa notícia de Deus para nós é de que dá tempo para acordar. Acorda, igreja, ainda dá tempo. Ele diz: esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Apocalipse 3:2. Seja atento, ou seja, vigilante, acorde. O Senhor ordena àquela igreja, e por extensão a nós, um tempo de vigília, um tempo de despertar, um estado de alerta, que aquela igreja entrasse por esse caminho. Essa expressão ali, literal no grego, é torna-te desperto, põe-te a vigiar. Aqueles irmãos dormiram, tosquenejaram, cochilaram. A ordem do Senhor é sempre estarmos alerta. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, verso 14. Por isso vos foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É uma ordem do Senhor estar alerta. É uma ordem do Senhor se levantar. Olha a bênção de Deus nesse texto aqui, gente. A situação pode ser revertida se nós agirmos. A história pode mudar. Esteja atento. Fortaleça o que resta e estava para morrer. A situação daquela igreja, em Sardes, dizer que ela está morta e não sabe, mas não são todos. Mas há alguns que não estão mortos, mas estão dormindo e a caminho da morte. E a ordem é: acorde você e desperte ele. E aqui uma vez mais o Senhor tem nos permitido um bom ponto de apoio para falar sobre a verdade que é a igreja. Você é responsável por esse irmão, por essa irmã que está à sua frente, ao seu lado, não só o seu cônjuge, não o seu filho. Você é corpo, um com ele no Senhor. O Senhor chega a ser mais amplo. O Senhor chega a dizer: se você vê o ímpio errando o caminho, você não avisar, eu vou requerer o sangue dele, das suas mãos. Imagine o irmão que está caminhando com você. E a ordem aqui é: fortaleça o que resta. Acorde você, esteja desperto você. Essa é a boa notícia. O Senhor avisa para dar o escape, o Senhor repreende para salvar, o Senhor alerta para mudar a situação. E o que me deixou sinceramente empolgado, eu botei ali até tudo em letra maiúscula. Eu sei que a gente no inglês não é tão bom, mas no português eu destroio, né? Creio que você também é assim. Entendeu a piada? Então quem sabe a gente não é tão bom em verbos principalmente, né? Mas acho que a gente consegue compreender que aquele verbo ali está no tempo. A palavra estava ali, o verbo estava passado. Olha que boa notícia. Você precisa estar atento. Você precisa fortalecer o que resta, porque nem todos estão mortos, porque eles estavam para morrer. Ou seja, quando o Senhor traz uma palavra dessa para nós, o Senhor está dizendo assim: ó, eu não creio que vocês vão ficar parados, eu não creio que não vai haver reação em vocês, eu não creio que vocês vão fazer que não estão ouvindo o Espírito Santo. Muito pelo contrário, eu creio que vocês vão estar atentos, eu creio que vocês vão se levantar e vão começar a fortalecer o irmão. E tem uma coisa: a sentença de morte que havia contra eles acaba de ser rasgada e anulada, porque eles estavam para ir à morte, mas agora está sendo implantado vida neles. Aleluia. Seja íntegro para com Deus, seja perfeito para com Deus, seja inteiro. A reclamação contra os irmãos de Sardes é que o Senhor não achou as obras deles perfeitas aos olhos de Deus. Aos olhos da comunidade eles eram perfeitos, mas aos olhos de Deus eles estavam em dívidas. Haviam obras, claro que havia, mas eram imperfeitas. E eu comecei a refletir sobre isso. O que seriam essas obras imperfeitas? O que seriam essas obras não íntegras? Eu apontei 3 situações que eu creio que possam pelo menos trazer
uma ideia para nós. A primeira delas que eu gostaria de pensar com vocês, de uma obra imperfeita aos olhos de Deus, é uma obra feita sem todo o empenho possível. É uma obra feita no padrão mínimo esforço possível. É uma obra feita daquele tipo para não cansar. Exemplos práticos que me vieram à mente é: eu já dei uma Bíblia para o novo convertido, se vire agora. E Deus vai dizer assim: não, você deu a Bíblia, fez bem, incentiva ele a ler, senta para ler junto com ele, pergunta se ele tem dúvida e ajuda ele a tirar essas dúvidas. Aí você vai ter uma obra perfeita diante de Deus. A obra no padrão mínimo possível é: eu já convidei meu vizinho para vir na igreja umas 3 vezes. É verdade, devia ter convidado, oferecido carona, verificado se ele tinha roupa para vir. Aos olhos humanos, Sardes está sendo aplaudida, tem fama. Conquistar fama numa cidade, uma igreja, não é simples. Aos olhos de Deus, Deus está dizendo: suas obras são imperfeitas. Pega este conceito aqui de obras feitas com o mínimo esforço possível e amplia para tudo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos para fazer. A proposta de Eclesiastes é interessante, quando ele diz: tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E a gente sempre usa ela para dizer assim: você não precisa se matar, é conforme as tuas forças. Mas enquanto eu estou falando com vocês, aí o Espírito Santo está trazendo ao meu coração, dizendo: é verdade, é para ser feito conforme as tuas forças, mas Deus sabe as tuas forças, e quando você não usa todas as tuas forças para fazer o que te vem à mão, o Senhor diz: tuas obras não são perfeitas aos olhos de Deus. Que desafio! Quando o Senhor manda nos amá-lo, Ele fala de totalidade. Qual é o primeiro mandamento? Perguntaram: se amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, integralidade, todo o ser, com inteireza. E quando nós agimos desta forma, como igreja, como filhos de Deus, os olhos do Senhor, que são como chamas de fogo, e o Senhor julgará a obra de cada um, Ele olha e diz: são obras perfeitas aos olhos de Deus. Há uma segunda situação que eu creio, de que as obras se tornam imperfeitas, quando elas são feitas da maneira humana, da maneira não de Deus. E nesses dias muitos querem fazer as coisas para Deus, mas da sua maneira. Eles querem participar de ministérios na igreja, de atividades na igreja, mas do seu jeito. Eles querem fazer aquilo que gostam e não o que é preciso, não o que Deus ordena. São poucos pastores que gostam de oficiar velórios, mas é bom fazer casamentos, noivados, aniversários. Apesar da Bíblia dizer que é na casa do luto que há sabedoria, mas é um momento difícil. A gente vai por compaixão, por amor, por chamado, mas não dá para fugir disso, porque não é a melhor coisa a se fazer. Eu tentei arrumar um exemplo para mostrar para você que o chamado de Deus para mim e para você não é para coisas que gostamos de fazer, mas é para aquilo que Deus ordena fazer. Não é gostoso trazer uma palavra dura para a igreja. É muito gostoso quando a gente vem e diz assim: o Senhor está dizendo que vai fazer vocês prosperar, que vai abençoar. É Deuteronômio 28, só a primeira parte para vocês: vai ser bendito no campo e bendito na cidade, onde tu andar, as bênçãos do Senhor vão te acompanhar. Mas obras perfeitas é quando o Senhor diz: agora tem juízo, profeta, vai lá e fale também. Nós não podemos querer fazer as coisas de Deus da nossa maneira. E a gente também não pode querer fazer as obras para Deus com a motivação errada.
Será que era isso que acontecia em Sardes? Não sei. Será que eles faziam para ser vistos pelos homens, para motivar o ego, mas faziam sem amor? Será que eles faziam isso com o propósito de agradar a Deus e socorrer o próximo, ou com o propósito de ficar bem na foto, aumentar a fama? A verdade é que o Senhor diz: as suas obras não são perfeitas aos olhos do meu Deus. Que igreja somos? Uma igreja que tem as suas obras aprovadas por Deus, ou uma igreja que tem as suas obras reprovadas por Deus? A obra de Deus precisa ser feita em parceria com Deus, no tempo de Deus e da maneira de Deus. Vamos avançar um pouquinho para nós conseguirmos concluir. O Senhor chama a atenção daquela igreja para recordar e corrigir. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrepende-se. Lembre-se, exercite a sua memória. Se eu perguntasse nessa noite, vamos lá, o que você recebeu do Senhor? Para falar mesmo. A gente, quando é criança e faz qualquer barulho na igreja, os pais fazem, né? Psh! Aí quando o pregador pede para falar, todo mundo fica meio assustado. Mas o que você recebeu quando recebeu Jesus? Vida, salvação, paz, graça, sabedoria, paciência, união, libertação. A ordem do Senhor é que você exercite a sua memória sobre o que você recebeu. Eu anotei algumas outras coisas, algumas vocês já citaram, mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos transformação de vida. Nós recebemos os dons do Espírito, nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos bênçãos, nós recebemos tudo isso que vocês falaram aí. E o que nós temos ouvido da parte do Senhor? Seus mandamentos, suas promessas, suas ordenanças. E Ele nos ordena a exercitar a memória para tudo isso, sobre as ordens do Senhor, sobre as advertências do Senhor. E Ele disse que uma vez que você traga à memória todos esses benefícios, estou lembrando que o salmista escreveu para ele cantar. O salmista acordava de manhã e já saía dizendo: bendize, ou diga bem a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu não posso incorrer no erro da igreja de Sardes de esquecer o que eu recebi. É Ele que perdoa os teus pecados, que redime a tua alma da perdição, que te sara. É Ele que te renova, de fato que a tua juventude vai sendo como a águia. É Ele que te ajuda, é Ele que te sustenta. Eu não posso esquecer disso. E esta igreja está sendo ordenada a trazer à memória tudo o que recebeu. E a partir de um exercício de memória ser feito, a ordem é: guarde-o, cumpra isso, obedeça o que Deus está falando. Depois de você ter ouvido tudo isso e recebido a mensagem, obedeça agora, cumpra a sua missão, observe as palavras do Senhor, põe em prática o tesouro do Evangelho, pratique os ensinos de Jesus. E mais do que isso, arrependa-se. Porque quando se traz à memória, algumas coisas podem vir à tona, aflorar. Palavras do Senhor claras para as nossas vidas que no momento a gente não está cumprindo. Falta de gratidão por todas essas bênçãos que o Senhor tem trazido. A ingratidão é algo terrível. E eu sei que se não se estiver atento, corre-se o risco de passar uma semana sem dizer obrigado, Jesus. Eu já passei pela experiência, isso ainda muito pequeno, mas gravou, quando a minha família emprestou algo de valor para um outro membro da família próxima. E no primeiro momento houve muita gratidão, no segundo momento esquecimento, no terceiro momento ele vendeu o bem para o meu pai reaver um pedaço daquele bem. Foi um exercício tremendo.
E às vezes a gente age exatamente nesse modus operandi com Deus. Recebe uma bênção, fica feliz, passa alguns dias e esquece, passa mais um pouco, reclama que aquela bênção já não é tão boa. Mas esta palavra, a esta igreja, a estas igrejas, o Senhor está dizendo: o que você recebeu, o que você ouviu é calamaço e menai. Aleluia, obedeça, e mais que isso, arrependa-se, porque se houve tempo que você não obedeceu, você precisa de arrependimento. Arrependimento é reconhecimento do erro, é tristeza pelo pecado, é mudança de mente, é permissão ao Espírito Santo de promover a transformação. Atenção, a volta de Cristo é repentina, mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra ti. A volta de Cristo é sem avisos, e se não estivermos vigilantes, seremos pegos de surpresa. Como se o Senhor estivesse dizendo: atenção, atenção. E essa expressão de Jesus voltando para a igreja como ladrão não é exclusiva de Apocalipse, os evangelhos estão dizendo isso. O Senhor usou a figura do furto, quando você só percebe quando o negócio já não está mais ali, mas às vezes você nem viu, ou na maioria das vezes você não viu como aconteceu. E o Senhor está dizendo que desta forma a sua vida procederá. E se eles não estiverem atentos a isso, desapercebidos, se eles não olharem para essas observações, o Senhor está dizendo que a volta dele, na verdade, não é bênção para os desavisados, mas sim uma atitude contra os desavisados. A igreja atenta, a igreja vigilante, a igreja alerta, vai ser bênção demais, é festa demais. É como ladrão, a Bíblia diz que é no abrir e fechar de olhos. Se a igreja, ao ouvir o toque da trombeta, é raptada, é reunida nos lugares celestiais, vai encontrar o Senhor nos ares. Mas ele está dizendo que este mesmo ato de que é festa para a igreja, aos desatentos, é uma ação de Deus contra eles. A boa notícia é que o Senhor sempre tem os seus servos fiéis. No entanto, diz o Senhor, você tem aí em Sardes, e tem aí em Itajaí, tem aí em todas as cidades, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de brancos, porque são dignos. Olha que interessante. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que quando pergunto como está a igreja, ele diz: ela está boa, ela está mais ou menos, e ela está ruim. Como? Porque dentro da igreja tem os que estão mortos, está ruim. Porque dentro da igreja tem aqueles que estão mais ou menos, e está mais ou menos. Mas dentro da igreja tem aqueles que não mancharam as suas vestes, que não contaminaram os seus vestidos espirituais, mas que lavaram no sangue do Cordeiro. E para esses o Senhor está dizendo: eles são dignos, eles vão andar vestidos de branco comigo. Eu concluo dizendo que o Senhor recompensa os seus fiéis. Ao vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais riscarei o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Roupa branca é justiça divina. Serão igualmente vestidos de branco. Nome no livro da vida, direito de entrar e permanecer na cidade celestial. Em Apocalipse capítulo 21, verso 27, diz que nela, a Nova Jerusalém, a cidade celestial, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O Senhor recompensará os seus servos fiéis. E uma das recompensas é ser reconhecido no céu. O Senhor disse: eu reconhecerei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Só que é interessante notar de que Jesus disse lá em Mateus 20, 10, 32 e 33: quem confessar-me diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Seja uma igreja íntegra em suas obras para com Deus. Vigie, se esforce, fortaleça aqueles que estão caminhando para a morte. Purifique as suas vestes. Esteja atento, alerta, aguardando a volta de Jesus. Seja fiel até o fim e receba o direito de andar vestido de branco. O direito do nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. O direito de ser reconhecido diante de Deus e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero orar nessa noite.